queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Guarulhos, São Paulo. Como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E na aula de hoje estudaremos a lição 4, com o tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Veremos o ponto de partida para a vocação de Paulo, como Cristo efetivou essa chamada e as lições no deserto que Paulo aprendeu. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que Paulo, antes de ser o grande apóstolo usado por Jesus, passou 3 anos no deserto da Arábia? E que depois de mais ou menos 10 anos em Tarso, foram aproximadamente 13 anos de preparo antes de ser o apóstolo dos gentios? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. A verdade prática nos diz: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Leamos a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 9, do versículo 15 ao 22. E Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui? Para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com eles 15 dias. Muito bem, conforme já dissemos, neste trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. E a introdução da nossa lição nos diz que a vocação de Paulo para o santo apostolado foi dada pelo Senhor. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus.
Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. E eu gostaria de começar com vocês exatamente do ponto de partida, que é o tópico 1, que diz o ponto de partida para a vocação de Paulo. Então aqui nós vemos já de início que a vocação do apóstolo Paulo, a vocação deste homem que revolucionou a história, ela parte da presciência divina. Olha que assunto maravilhoso. A presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo essa presciência, a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, versículo 15. Paulo entendia, Paulo sabia, Paulo conhecia que a presciência de Deus agiu de forma direta na sua vida. Ele não foi fruto do acaso. Sua chamada, sua vocação não foram coisas que vieram ao léu. Não, pelo contrário. Foi a presciência de Deus. Deus previu, Deus pré-conheceu a vida de Paulo e aí decretou, declarou, o chamou, vocacionou, mesmo no ventre de sua mãe. É assim que acontece, é assim que ocorre, é assim que sucede a vocação de uma pessoa, mesmo antes dela nascer. Foi assim com Jeremias, foi assim com Paulo, é assim conosco. Muito bem, na continuação nós vemos que o ministério na plenitude do Espírito Santo é importantíssimo e foi isso que Paulo teve. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude, isto é, ele recebeu o poder do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo, Atos 9:17. E aí agora ele teve toda a sua vida completamente modificada. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, não sobra mais espaço para qualquer outra coisa. Você é cheio de Deus e é Deus então quem direciona, quem move, quem faz, quem opera em sua vida. Na nossa vida, quem opera é o Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregações poderosas, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Como que alguém lê isso e diz que Paulo não era cheio do Espírito Santo? Isso é impossível. É uma incoerência, uma contradição absurda. Paulo foi cheio do Espírito Santo e por isso pregou como ninguém, de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural. E Deus fez o que fez por meio de seu ministério, porque ele se colocou na condição de um vaso escolhido e o Senhor fez com que o nome dele fosse glorificado em Saulo ou em Paulo, como queiram. Como já vimos na aula anterior, o nome Saulo e o nome Paulo são dois nomes dados a uma mesma pessoa, coisa absolutamente normal naqueles dias, isso era recorrente. Outra coisa importante é que Deus agora faz com que este homem seja completamente cheio da virtude do alto e ele foi mais conhecido, claro, como Paulo do que como Saulo, porque o nome Saulo é hebraico, o nome Shaul no hebraico, que em homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, que era da mesma tribo de Paulo, que era a tribo de Benjamim, por isso ele foi homenageado com este nome, mas ele também era cidadão romano e possui o nome Paulus, que para nós ficou em português Paulo. Então ele ficou mais conhecido como Paulo porque o império da época, o império que dominava o mundo era o Império Romano. Então cabia o uso do nome Paulo em contrapartida do nome Saulo. Ficava mais fácil do nome de Jesus ser conhecido e aceito por meio daqueles que estavam no império. Então, é interessante nós ressaltarmos que não houve, mais uma vez eu destaco, não houve a mudança do nome Saulo para Paulo. O que houve foi o uso do nome Paulo com mais frequência do que
o nome Saulo. Nome Saulo, nome hebreu, nome hebraico, mas o nome Paulo, nome latino, portanto, um nome que era reconhecido e conhecido mundialmente no período em que Paulo viveu, no primeiro século. Agora, segundo tópico diz que uma vocação efetivada pelo Espírito de Cristo, ela fala do Espírito do Cristo ressurreto. Saulo viu o resplendor glorioso do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Não foi uma miragem, não foi uma ilusão de ótica. Paulo realmente viu, foi literal. Ele teve a visão, ele contemplou o Messias, ele contemplou o Cristo ressuscitado, o qual falou com ele, o chamou poderosamente. E aí, algo extraordinário aconteceu. Algo inevitável acontece quando você tem um encontro com Jesus. Você recebe esta vocação, e essa vocação foi para o apostolado dos gentios. Não existia até então um apóstolo dos gentios. Dá a entender pelos textos bíblicos, Novo Testamento, principalmente de Atos dos Apóstolos e também dos Evangelhos, que Pedro possivelmente seria este, mas ele não entendeu perfeitamente a sua vocação, a sua missão de pregar para os gentios. Ele tinha o pé atrás com os gentios e achava que a salvação era apenas para os judeus. Mas Paulo, quando foi chamado e vocacionado, logo entendeu a sua missão. Cristo foi muito claro com ele, dizendo-lhe que ele saberia, ele conheceria e ele saberia de fato o que era perseguição. Agora ele estaria do lado de cá, ele seria perseguido e não perseguidor. Então, qual era a vontade dele, o Senhor, para Saulo? Qual era a vontade do Senhor Jesus para Paulo? Torná-lo embaixador de Cristo, as igrejas que foram plantadas, um pregador do Evangelho, um pregador dos gentios. E foi isso que aconteceu, porque a vontade de Deus não pode ser frustrada. Deus, quando quer, ele faz. Deus, quando quer, ele realiza. É claro que existe a vontade humana e a vontade divina, mas o livre-arbítrio do homem não pode neutralizar a vontade soberana do Senhor. É claro que há um desvio ali, há um desvirtuamento quando o homem não quer fazer aquilo que Deus deseja, mas a vontade de Deus já está acontecendo, ainda que pareça que o homem não quer que ela aconteça, ela de fato já está acontecendo, porque o fato simples de Deus ter nos concedido livre escolha já é a vontade de Deus sobre nós. Então o apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus a Ananias: vai, porque este é para mim vaso escolhido. Olha que expressão extraordinária. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Eu já escolhi, ele é meu, ele vai fazer a minha vontade, ele vai fazer o que eu quero, ele vai fazer aquilo para o que eu chamei. E foi assim que aconteceu. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. A nossa vida totalmente mudada, o rumo da nossa vida, nosso caminho, nosso trajeto é totalmente modificado por Deus quando encontramos com Ele no meio do caminho. E foi isso que aconteceu de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada. Deus chamou a Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico, ou seja, entre os não-judeus. Deus chamou, vocacionou e fez a operação da graça salvadora na vida de Saulo, promoveu uma mudança radical na sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, é maravilhoso quando nós compreendemos de fato o que Deus faz na nossa vida, a partir do momento que nós somos chamados por Ele. A presciência de Deus agiu, conforme Pedro diz em uma das suas cartas, no capítulo 2.
Ele diz que nós somos chamados segundo a presciência, escolhidos, eleitos segundo a presciência de Deus. A presciência de Deus faz com que nós sejamos eleitos por Ele. Fomos escolhidos. Deus não erra na sua escolha. Preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. Deus não erra na sua escolha. Deus escolhe e ponto final. Deus não se equivoca. Se Deus te escolheu, é porque você tem uma grande obra para realizar em nome dele. Deus me escolheu, Deus escolheu você, Deus escolheu a nós. E nós precisamos, então, dar crédito, dar ouvidos a esta vocação, a essa chamada, a esse ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Façamos, pois, a obra de Deus. Deus é conosco. Aquele que chama, aquele que vocaciona, é o mesmo que dá subsídios, é o mesmo que dá suporte, é o mesmo que dá condições para que a sua vontade seja feita em nossas vidas, por meio das nossas vidas. Vejam que Deus é um Deus tão bondoso, tão humilde, tão amoroso, que Ele poderia muito bem realizar sozinho qualquer coisa que desejasse, mas Ele prefere compartilhar conosco. Ele prefere nos usar também. Deus prefere, como diz um grande teólogo, ser e fazer de nós sócios no seu trabalho. Deus gosta de trabalhar em sociedade conosco. Ele tem prazer em nos usar, porque Ele poderia muito bem simplesmente fazer tudo sozinho, sem a nossa interferência, sem a nossa intervenção, sem a nossa atuação. Deus poderia muito bem ter aberto o Mar Vermelho sem o auxílio de Moisés, mas Ele preferiu usar Moisés. Deus poderia ter feito a água brotar da rocha sem o auxílio de um homem, mas aconteceu a participação de Moisés. O Jordão se abriu e tantas outras coisas no Antigo e no Novo Testamento. Vejam, Deus sempre usa alguém para que o nome do Senhor seja glorificado e para que as pessoas saibam que Deus é fiel e que Deus é real e que Ele usa os teus filhos, pequenos vasos de barro, para a demonstração do poder de Deus que é extraordinário e infinito. Agora vejam, é necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, Ele capacita o ser humano para o seu propósito, assim como aconteceu com Saulo. Se Deus nos chama, é Ele quem nos capacita para tal. Eu faço a minha parte e a de Deus, obviamente, já está garantida. O terceiro tópico e último diz o seguinte: a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Deus levou o apóstolo Paulo para o deserto também. Vejam que os grandes homens de Deus, os homens mais usados por Deus na Bíblia, foram levados por desertos para lá aprenderem, refletirem, pensarem e serem cheios de instruções divinas para a realização de grandes obras para Deus. A ida de Paulo ao deserto, ela é formidável, nos ensina muito. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. E o deserto é um lugar maravilhoso para tudo isso. No deserto a gente tem todas essas características. No deserto a gente se prepara muito melhor. Veja que no deserto o ferro é afiado, a espada ela é afiada. No deserto nós somos moldados por Deus para fazermos aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. É interessante nós lembrarmos que em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos que estavam lá, os que andaram com Jesus, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar a Cristo. Vejam que um dos melhores lugares que Paulo escolheu para a pregação e propagação do evangelho no início do seu ministério foi exatamente as sinagogas, porque ali os judeus se reuniam. E ele podia pregar com muita eloquência, com veemência, com a autoridade de Deus. Então, Paulo tomou o caminho da Arábia, foi para o deserto, sudeste de Damasco,
sob o domínio do rei Aretas. Isso está em Gálatas 1, em 2 Coríntios 11. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Olha que lição, gente. Ele preferiu ir para um lugar onde ninguém o conhecia. Geralmente nós queremos o sentido oposto, nós queremos ir para um lugar onde todos nós somos conhecidos, onde as pessoas sabem quem nós somos, para que sejamos reconhecidos, para que sejamos aplaudidos, para que sejamos bem recepcionados. Mas ele preferiu o caminho do deserto, ele foi para um lugar onde ninguém o conhecia, apenas o Senhor Todo-Poderoso. E ali, no deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. O deserto nos ensina muito. O deserto nos ensina sempre. Por isso que o deserto é símbolo na Bíblia de provação. Deserto é provação. Deus nos leva para nos provar. E não só para nos provar, mas para nos esmirar, para nos deixar preparados, para nos capacitar, para nos moldar para a sua vontade. Olha as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposições, rejeições. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém, conforme Gálatas 1, 17, 18. Esse período, então, serviu muito para Paulo. Serviu porque suas crenças e convicções, judaicas principalmente, toda a sua filosofia, todo o seu conhecimento teológico judaico, toda a sua bagagem secular, como um grande intelectual que era, foram colocadas de lado, foram confrontadas com a revelação da graça de Jesus Cristo e a demonstração da justiça de Deus, que é oposta, completamente oposta à nossa. Isso mexeu muito com Paulo. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja de Jerusalém. Depois de cerca de 3 anos, vejam, ele ficou quase que uma graduação, fez uma faculdade com Deus no deserto, e quando ele saiu de lá, meus irmãos, ele saiu preparadíssimo para toda boa obra. Vejam que há mais lições. Paulo passou a usar o nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério, ao tornar rumo ao deserto para refletir, aprender. E agora foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Ele era um fariseu, não se esqueçam disso. Ele foi o mais excelente da sua família. Dentre os seus, na sua geração, ele se destacou por demais. Foi o melhor de todos. Sabia bem, entendia bem, conhecia bem toda a lei. Ele sabia de cor. E agora ele teve que deixar tudo isso de lado. E ele teve que reinterpretar aquilo que ele já tinha interpretado. Reinterpretar à luz da graça, reinterpretar à luz da fé, reinterpretar à luz da cruz de Cristo. Vejam a dificuldade que este homem passou. Ele foi o primeiro a fazer isso, e agora ele abre o caminho para nós. Imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. O deserto nos coloca no nosso lugar de total incapacidade, de total limitação, de fraqueza, de fragilidade. O deserto nos mostra, nos evidencia, nos eleva todas essas características frágeis que temos. Então, por isso, Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão no deserto que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não somos nós quem fazemos do jeito que nós queremos. A obra não é nossa, a obra é de Deus. E se Deus quer, nós devemos obedecê-la, devemos fazer conforme a sua vontade. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser este extraordinário homem que nós conhecemos hoje, o apóstolo dos gentios,
O homem que revolucionou a história do cristianismo, que sistematizou as principais doutrinas que nós temos na Bíblia. Veja a carta aos Romanos, veja a carta aos Coríntios, que nós usamos o tempo inteiro nas nossas liturgias, nas nossas doutrinas, nos nossos ensinamentos. Paulo foi este homem usado por Deus, um homem que a igreja possivelmente rejeitava, orava para que Deus, quem sabe, o tirasse de cena, o matasse, fizesse alguma coisa, porque ele estava perseguindo o povo de Deus. Estava fazendo com que o povo de Deus fosse arrasado. Estava fazendo com que o povo de Deus tivesse em mente a grande tristeza de serem perseguidos, mesmo fazendo a vontade do Senhor. Então, a igreja deve ter orado, mas Deus tem uma vontade diferente da nossa. Deus disse: eu não vou matá-lo, pelo contrário, vou fazer melhor. Eu vou fazer dele o maior pregador da igreja de vocês. E vocês vão aprender com ele. Vocês vão ouvi-lo, vocês vão ser ensinados por ele. Alguém poderia até questionar mais à frente, mas como pode um homem que não andou com Jesus, como ele sabe de tudo isso? Ele disse: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. O que ele recebeu de Deus, ele transmitiu. Aquilo que Paulo nos passou em todas as suas cartas, em todas as suas pregações, suas epístolas, como a própria carta aos Efésios, que é considerada a maior revelação espiritual do apóstolo Paulo, a carta mais espiritual de Paulo. Nós temos então ali demonstrações claras e visíveis de que o Senhor, quando chama alguém, e este alguém dá ouvidos ao seu chamado e obedece, tudo é mudado, tudo é modificado, tudo é transformado à sua volta, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, se você tem um chamado da parte de Deus, você tem que entender que ser chamado é ter sido convocado por Deus para cumprir uma tarefa com base na autoridade divina, aquilo que Deus concedeu para você. Então, com base nisto, podemos destacar três lições básicas. Primeiro, o mérito não é de quem é chamado, mas de quem chama. Vejam que aqui é muito claro, né? Segundo, a tarefa de ser realizada não pertence a quem foi chamado, é aquele quem chamou. É aquele quem chamou quem faz com que a tarefa seja realizada. Não é minha, não é sua, é de Deus, e por isso que a gente tem que fazer. Em terceiro lugar, não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Algumas pessoas, lamentavelmente, enxergam o ministério como um peso, como um fardo, como um jugo, mas aqueles que fazem a obra de Deus com alegria, estes são recompensados, não só aqui na terra, mas, claro, principalmente quando atingem as mansões eternas, o lar eterno de todo salvo, que é o céu, a nossa morada. Então, olha só que importante é, quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante do que quem é chamado. E isso significa dizer que as razões, as formas, os objetivos devem sempre girar única e exclusivamente em torno da pessoa de Deus, o que é o chamador. Então, quem nos chamou foi Deus, a obra é dele, quem faz em nós é ele. Agora, aquilo que ele nos chamou para fazer deve ser feito por nós, porque Deus quer que nós tenhamos essa participação. Agora, se lembrem que tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza tem um propósito eterno, maior e muito superior ao que nós imaginamos. Nós nunca vamos compreender totalmente o propósito de Deus em nossas vidas, porque o propósito de Deus sempre é maior do que aquele que foi chamado para o propósito. A vocação do Senhor, a missão de Deus na nossa vida, a missão é de Deus e nós apenas cumprimos aquilo que Ele determinou para que façamos. Façamos então com excelência, meus irmãos, façamos com alegria, façamos com maestria, façamos com esmero. Deus fará coisas grandes por nós, em nós e através de nós.
A Bíblia diz, e está escrito lá em Crônicas, que nós devemos nos esforçar em não deixar desfalecer as nossas mãos, porque a obra tem uma recompensa. Deus não deve para ninguém. Se tem uma coisa que Deus não fica, é devendo. Deus não deve para ninguém. Deus nunca terá o seu nome no SPC celestial, no Serasa espiritual. Deus sempre recompensa aqueles que obedecem à sua palavra e à sua vontade. Pois bem, meus irmãos, esta foi a nossa lição de número 4 e agora passemos para a conclusão, as nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição nos ensina que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. Assim, é preciso aguçar nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Muito bem, meus irmãos, vamos agora fazer nosso momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento ímpar, o qual o Senhor nos permitiu passar estudando a tua palavra, nos aprofundando nos ensinamentos que nela estão contidos. Continue abençoando a cada professor, a cada classe, a cada congregação, igreja, onde essa aula será ministrada posteriormente. Nós te agradecemos muito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Na próxima semana estudaremos a lição 5 da nossa revista de adultos com o tema Jesus Cristo e este glorificado, a mensagem do apóstolo. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição e se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos, com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das redes sociais em geral. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!